Mateus, capítulo 24, e nós vamos ler do verso 10 ao verso de número 14. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Que você possa dizer amém. O tema que nós vamos trabalhar nesta noite é: qual deve ser o comportamento dos cristãos próximo da volta de Jesus Cristo? Isso não é o que a igreja espera, não é o que o pastor espera, mas é o que o próprio Cristo espera. Que comportamento Jesus ele espera da sua igreja? Que atitudes, que desempenho Jesus espera da sua igreja, dos verdadeiros cristãos próximo da sua volta? O capítulo 24 de Mateus é o capítulo mais profético deste livro. Aqui Jesus está profetizando sobre a destruição do templo, a invasão dos exércitos romanos para a destruição do templo de Jerusalém, mas ele também está profetizando como seriam os sinais próximos da sua volta. E seria pestes, fomes, guerras, rumores de guerra, falsos cristos, falsos profetas, falsos ensinos e escândalos, traições, pessoas dizendo que o Cristo, olha ali o Cristo, e eles ainda não é o fim. Mas ele falou também sobre alguns aspectos que me traz menção de como ele deseja que sua igreja esteja, a atitude, o comportamento da sua igreja quando todas estas coisas começarem a acontecer. E me parece bem que esta pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, talvez o princípio das dores que nós estamos vivendo, e nós precisamos olhar para estes versículos e procurar praticar aquilo que Jesus ensinou através deles. Esse sermão profético, Jesus está descrevendo um cenário onde nós vemos a igreja sendo perseguida, atacada e desafiada a permanecer firme até o fim e pregando o evangelho. Mas nós vemos também outro cenário, que é o cenário do mundo, um mundo em guerras, um mundo que estará passando por momentos de crise no governo, crise econômica, crise moral, crise ética, crise na natureza, crise nos recursos humanos e todo tipo de coisas que exigirão a necessidade de muita resiliência e de muitos cuidados. Talvez aí surgirá como o conciliador, o pregador da paz deste mundo, o anticristo. E depois Jesus vem para implantar o seu reinado. Meus irmãos, o objetivo deste sermão é deixar a igreja em estado de vigilância. Jesus não disse nem a hora, nem o dia, nem o mês, nem o ano que ele voltaria. Talvez se ele dissesse, nós estávamos talvez muito mais preocupados e desesperados. Mas o objetivo é dizer: vigie. Quando você vê esses sinais, é como se a mulher que está próxima da luz, ela começa a ter dores, ela começa a ter contrações. E do mesmo jeito Jesus está dizendo aqui: olha, esses sinais são sinais que apontam, que indicam que eu estou voltando para implantar meu reino. E nós devemos ser vigilantes quando vimos estas coisas. Então eu gostaria de apontar aqui alguns comportamentos que devem ser de um cristão autêntico nesse período. O primeiro se encontra no verso 10. Eu quero ler novamente o verso 10. Olha o que diz o verso 10. Neste tempo, que tempo? No tempo da volta de Cristo, próximo da volta de Cristo. Nesse tempo, Jesus vai dizer: neste tempo, quer dizer, olha, próximo da minha volta, próximo, vai acontecer isso.
E eu quero isso da minha igreja, eu quero isso dos meus filhos. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. É o que diz o verso 10. Jesus está usando aqui de uma forma negativa o cenário dentro da igreja. Será um cenário de você ver muitos irmãos escandalizando, odiando uns aos outros. Mas qual deveria ser o meu comportamento mediante disso? É que o verdadeiro cristão, ele deve evitar ser motivo de escândalo. O verdadeiro cristão deve evitar ser um motivo de escândalo nesse período. Muitos irão escandalizar por meio de um comportamento anticristão, indigno de serem chamados filhos de Deus, contrário aos exemplos de Jesus. E nós estamos vendo e veremos muito mais pessoas indo para as redes sociais escandalizar, brigar, destilar ódio, amargura. E essa não deve ser a ação, o comportamento do verdadeiro cristão. Jesus disse: se você e eu, se nós temos algo contra o irmão, não é indo para o Facebook, não é indo para o Instagram que nós vamos resolver este problema, mas é indo até o irmão, conversando com ele. Se ele nos ouvir, nós ganhamos o nosso irmão. Se ele não nos ouvir, nós pegamos uma testemunha. Se ele ainda não nos ouvir com testemunha, nós dizemos à igreja. Porém, muitos estão preferindo escandalizar, indo para redes sociais, destilando o seu ódio, destilando ali seu desgosto por alguém ou por algum político, por alguma situação que está acontecendo. Ao invés de orar, ao invés de buscar, ao invés de perdoar, de mostrar um bom exemplo de um cristão, as condutas desse povo serão de escândalo. E Jesus disse: ai de quem vem os escândalos. Melhor lhe fora amarrar uma corda no pescoço com uma pedra e se jogar ao lago, que fazer se desviar dos caminhos do Senhor um desses pequeninos. Ele estava se referindo aos novos convertidos, aqueles que seguem ao Senhor. Então esses escândalos, segundo Cristo, eles são motivados no capítulo 24, verso 10, pelo menos por duas razões, ou por duas motivações: a traição e o ódio. Porque esse povo, ao invés de mostrar um bom exemplo de cristão, eles vão escandalizar por conta do ódio, da falta de perdão, da falta de maturidade cristã. Eles vão trair uns aos outros, e nós estamos vendo isso todos os dias, as traições acontecendo. Não digo apenas traição no casamento, mas traição de amizade, traição no ministério, traição de diversas formas estão acontecendo, e essas traições estão gerando o ódio ao invés do amor. É o contrário. Jesus manda que a gente possa amar uns aos outros, mas essas traições dentro de casa, essas traições dentro da igreja, no ministério, na política, isso vai fazer com que o povo odeie ao invés de se amar. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que nós devemos evitar os escândalos, evitar a traição, a deslealdade, a falsidade e o ódio, e promover o perdão e o amor, a misericórdia, a graça e a compaixão. Mas ainda no versículo 11, Jesus aponta ainda para outra coisa. Levantar-se-ão, não é? No verso 11, falsos profetas enganarão a muitos. Qual deve ser o comportamento dos cristãos nesses últimos dias? Nós estamos recebendo muitos vídeos, muitos áudios incentivando os cristãos a não ler a Bíblia, mas a procurar fio de cabelo de anjo na Bíblia, e tem crente procurando. Esse é o falso profeta, esse é o falso ensino, ensinando as pessoas a fazerem coisas antibíblicas. Tem um vídeo aí, outro vídeo, uma senhora dizendo que vai aparecer uns espíritos, uns demônios, vão carregar os animais, vai bater na sua porta. Gente, quanta heresia, quanto falso ensino, e os crentes apavorados, e os crentes com medo dessas palavras que não são bíblicas, que Jesus não ensinou, que Pedro, que Paulo não ensinou, que Mateus, que Lucas, que nenhum dos evangelistas ensinaram. Estão dando ouvido aos falsos ensinos. Meus irmãos, e o que o cristão deve fazer? Qual é a conduta dele, o comportamento? Ele deve fugir desses falsos ensinos e priorizar
ouvir a fiel exposição do Evangelho. Ele foge do falso profeta, ele foge do falso mestre, do falso ensino, e ele corre, ele deseja ouvir a fiel exposição do Evangelho. Paulo disse que nos últimos dias, ou nos finais dos tempos, muitos apostatariam da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Isso está em 1 Timóteo 4:1. O apóstolo Paulo chegou a dizer: olha, se aparecer um anjo pregando outro evangelho, vocês os considerem malditos, vocês não obedeçam. Nós devemos obedecer ao evangelho de Cristo, a Bíblia Sagrada. Esses 66 livros que já estão selados, eles são suficientes para nós sabermos sobre Deus, sobre Cristo, sobre sua volta, sobre a ressurreição, sobre o céu, sobre o inferno, sobre qualquer assunto que nós tenhamos dúvida. Mas tem gente que prefere dar ouvido ao falso ensino. Já pensou um anjo realmente enviado por Deus dizer: não leia a Bíblia, procure meu cabelo? E eu fico pensando, que anjo é esse que tem cabelo? Se anjo é um ser espiritual? Misericórdia, meu Deus. Essas pessoas estão obedecendo a espíritos imundos, espíritos malignos, que estão ensinando as pessoas a fugirem de Deus, da presença de Deus. E como se Deus fosse um mágico, uma magia. Seria até mais fácil, né? Bota aí um cabelo, né? Pô, tem nojo de cabelo na hora de comer, né? Mas agora botaram o cabelo no copo d'água para tomar. Seria muito fácil, né? Toma esse copo d'água com cabelo, não precisa se arrepender, não precisa receber Cristo, não precisa de nada, só precisa tomar o cabelo no copo d'água. Misericórdia. Paulo também diz que haveria tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Porque a sã doutrina é a doutrina sadia, é a verdadeira doutrina, é a doutrina que de fato ensina, é a doutrina que de fato traz salvação. Ela é sadia, sã e sadia, é correta, é genuína. Mas pelo contrário, eles se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusariam a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Veja como nós estamos vivendo esse momento. Não querem ouvir a palavra, não querem ouvir a boa doutrina, não querem ouvir a pregação expositiva, mas querem ouvir todo tipo de fábula. Quando se ouve um verdadeiro evangelho, a verdadeira pregação dá sono, dá coceira no ouvido, dá vontade de conversar, dá vontade de olhar para o celular, dá vontade de fazer qualquer coisa, só em não se concentrar, compenetrar para ouvir a fiel exposição do evangelho. Em 2 Timóteo, verso 3 e 4 do capítulo 4, ele vai dizer isto. Eles vão se entregar às suas próprias cobiças, vão levantar líderes para dizer coisas que afagam o seu ego, que são boas para pecadores permanecerem no pecado, sem se arrepender, sem buscar a Deus, sem pedir perdão. Mas o verdadeiro cristão, ele vai querer ouvir a fiel exposição do Evangelho. Eu lembro que em um momento de crise, quando Jesus morreu, Cleopas e outro discípulo, que a Bíblia não diz quem é, estavam caminhando para Emaús. Eles estavam entristecidos, cabisbaixos e sem esperança, diz o texto. E o próprio Jesus já havia ressuscitado. E se você reparar no texto lá de Lucas, eles já sabiam, tinham tido a notícia que Jesus tinha ressuscitado. Mas eles preferiram ouvir a notícia de todos os outros, que Jesus tinha morrido, que a esperança de Israel tinha acabado, e que não valia mais a pena seguir aquele caminho. E eles estavam indo embora. E o próprio Jesus ressuscitado encosta neles, começa a conversar com eles, e diz: o que aconteceu? E ele diz: o senhor não sabe o que aconteceu? Tu és o único que, estando aqui, não conhece as últimas notícias do que aconteceu em Israel.
Meu irmão, talvez você tenha escutado muitas más notícias no Brasil, as piores possíveis, no cenário político, no cenário econômico, no cenário trabalhista, no cenário da igreja, mas o meu Jesus e o seu Jesus, ele estava próximo daqueles homens para levar a boa palavra e aquecer os seus corações. Eu lembro que Jesus disse: ó tardos e nércios, para creres tudo quanto as Escrituras Sagradas dizem acerca do Messias, que ele haveria de vir e padecer na mão dos principais autoridades e sacerdotes de Israel, mas assustaria ao terceiro dia. E Jesus começou a pregar o Evangelho. Ele começou no livro de Salmos e foi até os profetas. E aqueles homens começaram a ouvir o Evangelho, começaram a ouvir a palavra, e eles disseram que o coração deles começou a arder. E Jesus ia passando, e eles disseram: Jesus não vai embora, fica mais um pouquinho, já é tarde, o sol já se declina. E Jesus, quando estava partindo o pão e deu graças, eles reconheceram que era o próprio Jesus que estavam com ele ali sentados. Meus irmãos, o que você tem ouvido tem alegrado o seu coração? O que você tem ouvido tem vindo da parte de Deus ou da parte dos homens? Meus irmãos, após ouvir Jesus, após ouvir o verdadeiro Evangelho, aqueles homens ficaram aquecidos espiritualmente falando. Porque o poder da fiel exposição da palavra é suficiente para salvar, é suficiente para trazer a verdade de Deus, para nos alegrar, para nos confortar, para nos edificar e para nos consolar. Mas uma terceira coisa que eu vejo aqui nesse texto está no versículo número 12. Olha o que diz a palavra do Senhor: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Meus irmãos, as pessoas às vezes dizem: pastor, esse versículo vai se cumprir no mundo. No mundo nunca houve amor de Deus, irmãos. Há interesses pessoais, há interesses políticos, econômicos, trabalhistas, interesses carnais, mas amor de Deus só existe dentro da igreja do Senhor. Então, o mundo e falsos cristãos próximo da vida de Cristo vão se odiar, vão se trair. Mas o que os cristãos verdadeiros devem fazer? Qual deve ser o seu comportamento? Eles devem permanecer amando a Deus e amando uns aos outros até o fim. Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou: se amem, amai-vos uns aos outros. E perguntaram a ele: qual o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é só o coração, é a alma também, a parte material. De toda a fé, aquilo que nos faz praticar a palavra. E de todo o teu entendimento, a nossa inteligência também. Ele demonstra a completude. Devemos amar a Deus como um ser integral, um ser completo. Mas ele dizia: ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o verdadeiro cristianismo. É quando o bem que eu quero para mim, eu quero para o meu irmão. O bem que eu quero para mim, eu quero para a minha igreja. O bem que eu quero para mim, eu quero para o meu vizinho. Eu quero para o meu próximo. E isso é amor de Deus. Porém nós sabemos que os escândalos, as traições, o ódio, os falsos profetas, os falsos ensinos vão promover o quê? Esfriamento. Veja que logo após Jesus falar de esfriamento, de falso profeta, não é? Aliás, depois de Jesus falar sobre ódio, sobre traição e falso ensino, é que ele fala sobre esfriamento. Que as pessoas começam a dizer assim: ei, não me prometeram isso na igreja? Não tinha um profeta dizendo isso, que ia acontecer assim, e nada aconteceu, as pessoas vão desacreditando. A igreja vai perdendo credibilidade. E as pessoas vão associando: igreja é tudo igual, pastor é tudo igual, e isso é tudo igual. E não é, irmãos. A frieza virá por conta desses comportamentos anticristãos de muitos, que fazem do púlpito balcão de negócio, que fazem do povo de Deus comércio, como se eles fossem uma clientela. Como se o púlpito fosse um balcão, a palavra de Deus, mercadoria barata. Prega o que o povo quer ouvir, se canta o que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa ouvir para se arrepender e morar no céu. Jesus disse: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Hoje Jesus ama todo mundo.
sem precisar se arrepender, sem precisar pedir perdão, sem precisar se consertar, sem precisar abandonar as práticas antigas, o adultério, a mentira, a falsidade, o ódio, a amargura. Esse não é o verdadeiro evangelho. Quando Jesus chegava nas cidades, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O verdadeiro evangelho exige arrependimento, contrição, coração quebrantado, humildade, serviço, abnegação. Negar a si mesmo para seguir a Cristo, amar a Deus mais do que a esposa, o esposo, a família, os filhos, o trabalho, o dinheiro. Muitas vezes o povo tem servido ao dinheiro, mas não serve a Deus. O amor do cristão deve ser um amor maduro, não um amor ingênuo, verde, sem discernimento. As pessoas vivem destilando, está falando de Deus, está bom, mas às vezes está ali, é um falso mestre. Quantos falsos mestres pregando meio mundo de heresia, exigindo isso, exigindo aquilo, pedindo dinheiro à torta e à direita, e o povo distribuindo esse dinheiro, dando. E depois reclamam, dizendo: olha, ele pediu, mas foi em nome de Deus, e eu dei na inocência. Realmente foi na inocência. Mas vamos deixar de ser ingênuo e vamos amar de fato aqueles que têm compromisso com a pregação fiel do Evangelho. Vamos amar de fato aqueles irmãos que estão de fato se esforçando, botando força e energia para viver o verdadeiro Evangelho. Quando se ama as pessoas certas, pelas razões certas, nosso amor nunca vai esfriar, irmãos. Mas as pessoas têm amado por interesse nesse mundo. O que é que eu vou ganhar com isso? O que é que vai ser bom para mim? O que é que vai ser bom para minha família? O amor de Deus não é interesseiro, ele é incondicional. Nós devemos amar porque Ele nos amou primeiro. Mas nosso amor também não deve ser ingênuo, sabe? Todo mundo é de Deus. Não, nem todo mundo é de Deus. Nós devemos ter essa maturidade de saber se aquela pessoa, se aquela desenvoltura dele, aquele desempenho dele no púlpito, às vezes é bonito, mas é um falso pregador, que está querendo tirar do povo apenas dinheiro, fama, aplausos. Os pregadores comprometidos com o Evangelho, meus irmãos, eles não querem fama, eles não querem dinheiro, eles não querem ser conhecidos, eles querem a glória de Deus, eles querem que as almas vão para o céu. E é assim que nós devemos crer, meus irmãos, que nós devemos nos amar uns aos outros. Veja que em Atos capítulo 2, a partir do verso 42, diz que os irmãos se amavam. Eles partiam o pão de casa em casa, perseveravam na doutrina, nas orações. E, meus irmãos, eles amavam tanto uns aos outros, ao ponto de quando um irmão tinha uma necessidade, se vendiam um bem para abençoar aquele irmão. E aqueles que estavam fora diziam: olha só, que coisa linda, como esses cristãos se amam, como esse povo se ajuda, como esse povo socorre os necessitados. E eles queriam fazer parte daquela comunidade, e todos os dias Deus acrescentava pessoas novas à igreja, porque o amor não era só de palavras, o amor ali era praticado na íntegra. Como João disse, o amor não seja só de palavra, mas em atitudes, meus irmãos. Nós devemos amar os nossos amigos, nós devemos amar a nossa família, ter misericórdia e compaixão. Mas, meus irmãos, amemos-nos não só de palavras, mas em atitudes. É momento nessa pandemia, próximo da volta de Cristo, nós nos amarmos, estarmos juntos, procurar demonstrar preocupação, demonstrar amor, carinho, afeto pelos nossos irmãos. Ligue para ele, ligue para ela, passe uma mensagem, faça uma visita se você pode, se ele está saudável, se você está saudável. Nós devemos demonstrar isso em atitudes, em ações, e não ficar só nas palavras. Vamos amar. Nós acreditamos que os verdadeiros cristãos amarão até o fim, e esse amor nunca vai se esfriar. Mas uma quarta coisa que eu vejo no verso 13 é a seguinte. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Verso de número 14.
verso número 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer? Que próximo do fim, próximo da sua volta, muitos iriam se desviar, abandonar os caminhos do Senhor, sair da presença de Deus. E, através disso, eles vão escandalizar, vão levar outros ao escândalo, vão destilar o ódio, vão sair falando mal da igreja, falando mal dos seus líderes espirituais, de seus irmãos. Mas os verdadeiros cristãos devem perseverar até o fim. Enquanto os falsos vão se desviar, vão cair, os verdadeiros vão permanecer firmes na palavra, na graça, por meio da fé. A perseverança dos santos é uma doutrina bíblica que tem como fundamentação quem salvou e não aquele que foi salvo. Quem nos salvou foi Deus, e Cristo disse: aquele que vier a mim, de modo algum o diabo o arrebatará das minhas mãos. Meus irmãos, se Deus nos salvou, Ele é quem garante por meio do seu Santo Espírito a nossa salvação. Em Efésios capítulo 1, verso 13 e verso 14, a Bíblia chega a dizer através do apóstolo Paulo que ele nos selou com o seu Espírito Santo. O que é um selo? Naquele tempo era uma linguagem real, onde se enviava uma carta para alguém e se dobrava ela bem direitinho, e ali depois se colocava com um sinete ali um selo, como se fosse assim, ó, esse aqui é fulano de tal que está enviando essa carta, ninguém pode romper este selo. Foi isso que Deus fez por mim e por você. Ele sabia que eu e você não poderia garantir a salvação. Ele sabe de que matéria nós somos feitos, sabe que nós somos falhos, sabe que nós somos fracos, sabe que nós somos pecadores. Olha, por causa disso eu estou enviando o meu Espírito Santo para habitar dentro de vocês, fazer moradia em vocês, e Ele vai habitar em vocês, e Ele vai ser a garantia de que vocês serão salvos e permanecerão salvos até o dia em que meu Filho Jesus voltará para buscar vocês. O Espírito Santo mora dentro de nós para garantir a nossa salvação, para nos levar ao arrependimento, para nos levar a entender a mensagem de Deus, os propósitos de Deus. Uma das coisas que acontecerá também próximo do fim é que o inimigo fará milagres, fará sinais, ao ponto de, se fosse possível, disse Paulo, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos não vão cair na lábia dele, porque dentro deles mora o Espírito Santo que vai dizer: isso não provém de Deus, essa palavra não é de Deus, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus vai dar ouvido a tudo, vai se desviar, vai cair no conto do vigário, vai cair no conto dos falsos mestres, dos falsos profetas. Mas aqueles que têm o selo do Espírito Santo, eles vão ouvir o Espírito Santo testificando dentro deles que aquilo não provém de Deus. Mas outra coisa que me chama a atenção é que a Bíblia não diz que quem começou a obra fui eu da salvação, e que quem vai terminar a obra da salvação não sou eu, é Deus. É Deus. Em Filipenses, meus irmãos, 1,6 diz a Bíblia: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia com D maiúsculo, o dia de Cristo Jesus. Ou seja, quem começou a boa obra na minha e na sua vida foi Jesus, foi o próprio Deus, e é Ele que vai terminar, não é homem, não é você. Creia que aquele que começou a boa obra, Ele vai fazer com que você persevere, com que você ore, com que você perdoe, até o dia do resgate, até o dia da nossa morte, ou até o dia do arrebatamento. Jesus vai aperfeiçoar a boa obra que Ele iniciou em nossas vidas. É Ele quem garante que nós seremos arrebatados, é Ele quem garante que seremos salvos. Não é a minha obra, não é a sua obra. Nós fomos salvos para as boas obras, mas não fazemos boas obras para sermos salvos. Salvação é um dom gratuito de Deus por meio da fé, não das obras para que ninguém se glorie. Isso está em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Meus irmãos, os verdadeiros cristãos são perseverantes.
Eles podem até por um tempo desanimar, eles podem até por um tempo se decepcionar, mas quem garante dentro deles a salvação é o Espírito Santo, que vai reanimá-los, como os discípulos no caminho de Emaús, como os próprios discípulos de Cristo, Pedro, Tiago e João, que ficaram atemorizados, que ficaram entristecidos, mas o próprio Jesus foi lá em busca deles e os reanimou, e eles se levantaram como uma grande liderança espiritual no mundo, e até hoje esse Evangelho, essa Bíblia chegou até nós por meio daqueles a quem o Espírito Santo soprou, para que eles pudessem escrever, para que eles pudessem pregar e fazer a obra que fizeram. Foi uma obra de Deus na vida deles, e não deles por meio de Deus, foi Deus por meio deles. Mas para acabar, meus irmãos, essa noite, eu queria ler o verso de número 14. Olha o que diz: será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando é que vem o fim? Quando o Evangelho for pregado. Então, ao invés de um cristão estar escandalizando, estar destilando ódio, preocupado com dinheiro, preocupado com isso e aquilo, ele deve estar preocupado em pregar o Evangelho. O que é que Jesus espera próximo da sua vinda dos cristãos? Que os cristãos devam pregar o Evangelho, ou continuar pregando o Evangelho do reino por todo o mundo. É dever meu, é dever seu pregar o Evangelho. Em tempos de crise, o cristão deve continuar desempenhando o seu papel de pregar o Evangelho. Você tem pregado para as pessoas que estão ao seu lado? Você está trabalhando num balcão, aonde for, pregue para essas pessoas, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. As pessoas estão desanimadas, entristecidas, sem esperança, e a nossa esperança está no Senhor. Nós devemos levar Jesus a essas pessoas, falar de Jesus para essas pessoas, testemunhar do que Jesus fez em nossas vidas, do que Ele está fazendo, e de como Ele é poderoso para salvá-las, e de como é poderoso para levá-las para o céu, perdoar os seus pecados. A igreja tem esta graça e esse poder dado por Deus de serem anunciadores, mensageiros da maior mensagem. A maior mensagem do mundo não é anunciada pelas emissoras de TV do Brasil, pelas emissoras de TV dos Estados Unidos, pelo YouTube, pelo Twitter. A maior mensagem de Deus que Deus pode transmitir para o ser humano, ela deve e pode ser transmitida através de mim e de você, quando abrimos a nossa boca para pregar o Evangelho simples e puro, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Abra sua boca e fale de Jesus. Comece pela sua casa, comece pelos seus filhos, comece pela sua esposa, pelo seu esposo, comece no seu trabalho, comece na sua vizinhança, fale de Jesus. Pregue o Evangelho. Veja que Jesus disse, e esse Evangelho tem que ser pregado por todo mundo. Nós estamos pregando, né, pelo Instagram, pelo Facebook. Os templos fecharam, mas a igreja continua pregando, meu irmão. Nós não estamos de boca fechada, lacrada. Nós estamos de boca aberta para que o Espírito Santo nos use, para que nós possamos levar esse Evangelho. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 12, o apóstolo Paulo disse a Timóteo o seguinte: prega o Evangelho, em tempo e fora de tempo, prega a palavra, pois haverá tempo inoportuno, esse que nós estamos vivendo. Não, pastor, isolamento, a gente fica em casa assistindo filme, a gente fica em casa vendo os cantores seculares, né? A gente fica em casa vendo minissérie, a gente fica em casa dormindo, comendo pipoca, engordando. Meus irmãos, trace um plano, trace algo para você pregar o Evangelho, pelo menos para você ama a sua família de verdade, pregue o Evangelho para ela. Quantos familiares seus, quantas pessoas que você sabe que se hoje Jesus voltasse, ou que se essa pandemia de fato alcançar a todos nós e nos matarmos por causa da falta de perdão, por conta da idolatria, dos vícios, não herdarão o reino de Deus. E você tem a solução para tirá-los da condenação, que é pregar o Evangelho, falar sobre Jesus, falar sobre o perdão, sobre a salvação. Vamos pregar o Evangelho. Não é tempo de parar de pregar o Evangelho, é tempo de continuar pregando o Evangelho. Mas ainda assim, para a gente terminar nesta noite,
É preciso dizer o seguinte: além de termos o dever de continuar pregando nesse tempo difícil, Jesus disse: leva essa mensagem por todo mundo. Mas não é qualquer mensagem, é a mensagem do reino. Não é a mensagem do reino de Deus. Não é a mensagem do reino dos homens. É a mensagem do reino de Deus. Não é o do reino da economia. Não é o do reino dos príncipes da Inglaterra. Esse é o evangelho do reino de Deus. Nós devemos pregar esse evangelho genuíno, bíblico, turístico, cristocêntrico, que exalta a Deus. E não um evangelho mamão com açúcar, que faz afago no ego dos homens. É dever de todo cristão pregar o evangelho do reino de Deus e combater os falsos ensinos, os falsos mestres. O que Paulo estava dizendo para Timóteo é esse: combate aí o bom combate. Não deixe esses falsos mestres pregando essas heresias, essas blasfêmias contra Deus. Pregando o verdadeiro evangelho, a gente desfaz o nó que está na cabeça de muitos. Desses que estão acreditando em fio de cabelo de anjo. Desses que estão acreditando em tudo, mesmo nas escrituras sagradas. Vamos pregar o verdadeiro evangelho, a verdade que liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqueles que são chamados por Deus, eleitos por Deus, eles vão ouvir a verdadeira palavra de Deus e vão se sentir chamados, intimados a viver essa verdade até que Cristo os venha buscar. Então é dever do cristão, além de pregar com excelência, pregar com vigor, pregar com paixão, pregar com sabedoria, com mansidão, com humildade, mas combater os falsos ensinos. Eu queria aplicar essa mensagem da seguinte forma: nos finais dos tempos, os verdadeiros cristãos farão a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, entre o que é luz e o que é trevas, entre o altar de Deus e o altar dos ídolos. Será assim, meus irmãos. A prova vem para mostrar o caráter do povo, viu, Júnior? A prova vem, Silvestre, para mostrar o quanto estamos firmados ou não na rocha que é Jesus. Jesus fala de duas casas: uma é firmada na rocha que é Jesus, outra é firmada na areia, milagres, profecias e exorcismo. Quando veio a prova, veio a tempestade e bateu na casa firmada sobre a rocha, foi o que aconteceu? Ela permaneceu firme. Mas quando ela veio e bateu na casa firmada sobre a areia, esses que vivem buscando saúde demais, dinheiro demais, emprego demais, tudo demais, mas não busca Cristo. Por isso que Jesus é todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Ele é considerado um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Não adianta a gente conhecer demais a palavra, não adianta a gente dizer que ora demais se a gente não pratica a palavra. O salvo é aquele que pratica a palavra. O salvo é aquele que persevera na palavra. O salvo é aquele que defende o verdadeiro evangelho e não teme os homens, mas teme a Deus. Então, nos últimos dias, os salvos ouvirão a voz do Supremo Pastor. Eles serão vigilantes, permanecerão amando a Deus e seus irmãos e aquecendo os seus corações com a fiel exposição do evangelho. Se você é um verdadeiro cristão, o que é que você está fazendo agora? Ouvindo a voz de Jesus. Você não está ouvindo a voz de nenhum falso profeta. Você vai ser mais seletivo no que você vai ouvir. Você não vai ouvir qualquer um, qualquer coisa. Você vai ouvir aqueles que pregam com fidelidade o evangelho. Aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus e não aqueles que comprometem a palavra de Deus. Tem gente comprometendo a palavra de Deus, prometendo o que Deus nunca prometeu, dizendo que Deus vai fazer algo que Deus nunca disse que iria fazer. Mas o verdadeiro pregador, o verdadeiro evangelista, o verdadeiro mestre, o verdadeiro profeta, ele prega o que Deus mandou com fidelidade. Ele não acrescenta, ele não retira, ele fala o que Deus mandou e acabou. Meus irmãos, findando essa palavra, no fim dos tempos, os falsos crentes irão cair, se afastar, escandalizar, odiar e dar ouvidos aos falsos profetas. Porém, os crentes salvos, os autênticos, os redimidos pelo sangue do Cordeiro, permanecerão alicerçados na rocha que é Jesus. E virão as provas, as pestes, as fomes, as guerras, baterão com ímpeto sobre a sua fé, sobre suas convicções, mas não lhe causarão danos.
pois a sua fé não está firmada nos reinos deste século, na política deste mundo, no dinheiro, nos milagres, mas a sua fé está firmada somente em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Que assim seja comigo, que assim seja com você. Que a nossa fé esteja firmada somente em Deus, somente em Cristo, somente nas Escrituras de Deus. Glória somente para Deus, não a homens. Glória somente para Cristo. Glória somente para Cristo. Gostaria de encerrar fazendo oração por mim e por vocês. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por nesta noite o Senhor trazer essa mensagem de alerta para a tua igreja. Que o nosso comportamento seja esse, Senhor, de quem evita escândalos, de quem prioriza ouvir a fiel pregação do Evangelho, de quem vai continuar amando ao Senhor e os nossos irmãos, daqueles que irão perseverar até o fim, porque são salvos e foram salvos para as boas obras, daqueles que irão continuar pregando o Evangelho mesmo em meio a tantas dificuldades, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a permanecer assim, em nome do Teu Filho amado Jesus.